Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 5. Primeiro cativeiro, Mesopotâmia, tipifica o mundo, o cosmos. A primeira coisa que temos de ver é o significado do nome do rei da Mesopotâmia. Cozan-Risataim nos fala do caráter de Satanás. Cozan significa simplesmente trevas. E a palavra Cozataim, no hebraico, significa duplamente malicioso, e é muito interessante que a conexão do nome deste rei esteja diretamente ligada à Mesopotâmia, que é uma significação em tipologia do mundo. Então Cozan-Risataim é aquele que é trevas, duplamente malicioso, enganoso, sutil. Logo, é muito significativa a junção do nome deste rei com o significado do nome do seu reino. Na linguagem do Novo Testamento temos a exata significação deste nome quando Jesus mesmo disse: "Aí vem o príncipe deste mundo." João 14:30. Em resumo, trevas fala de seu caráter. Duplamente malicioso fala de seu método de ação. Mundo fala de sua esfera de atuação. Cozan-Risataim, rei da Mesopotâmia. Quando vemos a história da igreja entendemos um pouco desta questão. Na verdade, basta olharmos desde o início no Éden sua forma capciosa, enganosa e sutil de agir, de falar. Sempre com propósitos escusos, obscuros, mas, ao analisarmos sua forma de repressão e embaçamento da visão da realidade espiritual de Cristo, sua pessoa e obra, sua palavra e ensinamentos com respeito a seu povo, então entendemos melhor o que aqui está dito. Porque ele sabe que se o nosso reunir não tem a visão da centralidade do Senhor Jesus Cristo, pessoa e obra, se nós não os reunirmos com uma expectativa de sermos realmente transformados pela palavra de Deus, então de que vale o nosso reunir? Por isto que Satanás quer retirar do meio do povo de Deus uma visão acerca destes inimigos espirituais, o mundo, a carne, as paixões e cobiças, o nosso eu e tudo aquilo que embora lícito nos rouba o gozo de Cristo e de sua palavra. E é por causa de uma falta da centralidade de sua pessoa e obra que todas as demais coisas não são vistas. Portanto, em primeiro plano, o que Satanás tenta nos roubar é uma visão da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Porque ele é a verdadeira luz. Se ele não é visto, se sua glória não é vista, se não nos reunimos por causa dele, então tudo perde o sentido. Logo, se não é este o foco do nosso reunir, então nós perdemos a visão de outras coisas. No início da história da igreja, a estratégia de Satanás foi a de perseguir os cristãos, executando-os, conforme vemos nos evangelhos, no livro de Atos e mesmo nas cartas. Ele começou matando, massacrando e degolando os cristãos. E com 100 anos de cristianismo, no início da história da igreja, a cada 2 habitantes do Império Romano um era cristão. O sangue daqueles mártires era a sementeira da igreja. Então Satanás viu que ele havia começado pelo caminho errado e fez uma correção de estratégia. 300 anos se passaram. O período que cobria os 100 primeiros anos com a Igreja Apostólica representada por Éfeso segundo a visão escatológica das cartas às 7 igrejas contidas no livro do Apocalipse. Mas não somente Éfeso, mas também Esmirna, nos 200 anos subsequentes, que foi uma igreja perseguida, sofredora. Não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Assim Satanás viu que não era perseguindo a igreja que os seus propósitos se realizariam. O que ele fez? A partir de Constantino, ele faz um miscuir da igreja com o mundo. E através da oficialização da religião cristã, adentram para a cristandade uma série de pessoas que na verdade nem criam, mas buscavam tão somente os benefícios daquilo que, por decreto, usufruíam aqueles que se convertessem ao cristianismo. A igreja então perdeu sua realidade espiritual, os valores mundanos adentraram para a igreja e houve um desvirtuamento evidente da fé em Cristo e da palavra de Deus. Só para se ter uma ideia, os ministros da igreja eram pagos e eram indicados pelo Estado.
Os clérigos então começaram a exercer a posição sacerdotal do contexto da antiga aliança. O povo começou a ser considerado comum, não uma geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10. A palavra de Deus foi sendo retirada do povo e entregue somente aos clérigos. E eles eram aqueles que eram responsáveis por estudar, falar e ensinar. E o povo era o povo comum que não tinha nada a ver com a palavra. Eles, como povo, só tinham que ir às reuniões e ouvir o que lhes era dito por estes clérigos. E com o passar do tempo cada vez mais a língua para eles se tornava estranha. Introduziu-se a ministração em latim, uma língua ininteligível para eles, contrariando a própria palavra de Deus que diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também intérprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. 1 Coríntios 14, do 4 ao 9. Ou seja, eles iam às reuniões para ouvir uma língua estranha, a qual eles não entendiam nada. E a palavra de Deus foi sendo perdida no meio do povo de Deus. Este foi um período de trevas na história da igreja, porque o Senhor não era visto, não era pregado, não havia a centralidade de Cristo, pessoa e obra. Por isto Deus mesmo levantou Lutero, por meio da Reforma Protestante, para recuperar a palavra no meio do seu povo. Isto tem gerado nestes últimos 400 anos um tempo de restauração, ainda que com muitos problemas. Homens como Lutero, Calvino, Whitefield, J. N. Darby, Watchman e tantos outros, ministros da palavra. Homens que se apegaram à palavra, homens com visão espiritual, homens fiéis. Mas hoje, a capacidade da invasão do mundo na vida da igreja é tal que, embora tendo acesso à palavra, ela ainda tem sido negligenciada no aspecto de um estudo mais profundo e vigoroso de seu povo. E como vivenciar a vida de Cristo se não por um trabalhar de Deus através das circunstâncias em consonância com a operação de sua própria palavra em nós? O próprio clericalismo característico da era das trevas da igreja ainda se vê, até mesmo de forma sutil, no meio do povo que se diz protestante. E assim, as verdades básicas da palavra vão se perdendo e até mesmo sutilezas vão sendo introduzidas pervertendo a pura pregação e ensino da palavra. Está havendo um desvirtuamento da fé por meio de ensinos sutilmente enganosos e de raciocínios falazes como o apóstolo Paulo bem advertira no livro de Atos e nas suas cartas. Agora veja, o Senhor mesmo disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17, do 15 ao 19. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.